Estão felizes, galera? Vocês estão bem? Eu estive viajando aí, tirei uns dias de descanso, o povo já fica, meu, você tá voltando para Taubaté? O que aconteceu com você, pastor? Tá desviado? Eu falei, não, mas só tô de férias, tirando tempo com a minha família. Aí sempre vem os evangélicos terríveis. Mas o diabo não sai de férias. O diabo não brinca. Irmão, é por isso que a vida dele é uma desgraça. Não se diverte, não faz nada, só quer atormentar nós. Então é isso aí mesmo. Mas nós estamos felizes demais. Gente, você viu aí a proposta? Quantas vezes? 10 vezes? Nossa, os avivamentos já começam antes de ir pro dia, né? 10 vezes, carnezinho da Casa Bahia. Eu lembro disso aí. Meu Deus. Queridos, nós estamos dentro dessa série ainda ao Senhor, aos santos e ao mundo. E estou com muito temor hoje de ministrar essa palavra. Cheguei para os pastores aqui agora, falei, cara, orem por mim, por favor. Põem as mãos sobre mim, orem. Derrama aí o que vocês estão carregando de Jesus. Eu preciso de oração. E eu quero compartilhar algo com vocês muito forte, um ensino muito forte sobre essa parada ao Senhor, né? Esses temas que nós estamos pregando é uma essência da nossa família espiritual, da nossa igreja. Todas as poemas estão nesse exato momento falando a mesma coisa, né? Em cidades diferentes, pastores diferentes. E Deus resolveu revelar o nome dessa série para o Morada. Então o Morada lançou esse disco com esse nome e a gente falou, cara, acho que isso tem que escorrer sobre as poemas, já que o Morada é família espiritual com a gente. E semana passada eu estava com o Brunão em Taubaté e eu falei, cara, ele falou, Xandão, ei, gostou do disco? Eu falei, cara, tô pirando, cara, tô chapando, doideira. Mas a música que mais me toca, Brunão, é a música Eu Me Lembro. Eu falei, como que nasceu essa música, cara? Como que rolou isso aí? Porque eu sei que vocês fizeram um retiro, você, o Felipinho, o Briso, o Léo, mas como que rolou? Ele falou, Xande, eu estava um dia aqui no meu devocional, Deus me atraindo para esse lugar secreto de novo, para ter esse devocional, ter um tempo específico para ele. E aí eu estava lá, cara, e de repente comecei a adorar o Senhor, coloquei a mão no meu coração e eu olhei para minha estante de livros. E aí tinha um livro ali, cara, que não tinha título. Era um livro que foi encapado de novo. Não sei se é assim, aqui fala assim, em Taubaté é assim. Foi encapado de novo. E eu olhei e falei, cara, mas que livro que é esse? Que não tem nome. Então ele disse que a hora que ele puxou o livro, era a Bíblia dele. De quando ele era adolescente, ele tinha ganhado aquela Bíblia, a Bíblia ficou tão velha, toda cheia de rabisco. E ele encapou ela por um motivo e deixou lá e tinha esquecido. E quando ele pegou aquela Bíblia, ele ficou lendo aquelas passagens todas rabiscadas, todas anotadas, a Bíblia inteira anotada. Ele começou a chorar e ele disse que ele colocou a mão no coração com a Bíblia aqui e ele começou a lembrar das coisas que ele fazia antes. Então ele começou a recitar, eu me lembro quando a fome começou. Ele começou a cantar, eu falei, Brunão do céu, cara. Aí a Malu estava perto, a Malu, pai, meu Deus, que lindo isso aí. Eu falei, filha do céu, eu acho que é isso que a gente está vivendo. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é a respeito desse lugar. Eu quero falar da presença de Deus. Cara, eu estou uma semana inteira, cara, já estou com vontade de chorar. Nós cantamos aqui, cara, alguns homens se encontraram com a presença e eles foram mudados radicalmente. Não tem como você entrar na presença de Jesus e você sair de lá ao mesmo lugar, irmão. Não tem como. Você pode até entrar encapetado, irmão. Você sai desencapetado de lá. Você pode até entrar com figa lá. Alguém fez figa, travou sobre você. Você sai de lá desafigado. É uma loucura. E eu quero falar dessa presença. O que fazer para a gente manter essa presença? O que a gente não fazer para a gente perder ela? E o valor que ela tem para nós. E o quanto isso custou. Então eu quero compartilhar tudo com você. Ore por mim, não se distraia nesse momento. Anotem tudo que você puder. Sabe, que o Espírito Santo tire da sua mente qualquer pensamento contrário ao que está sendo falado aqui, o que a gente está vivendo aqui. Que as preocupações fiquem por terra nesse momento e que o nosso espírito, o nosso pensamento seja cativo ao Senhor nesse exato momento. Então, querido, eu quero falar desses dois lugares mais poderosos na Bíblia. Os dois lugares mais poderosos na Bíblia que o cristão pode viver, irmão, é dentro do quartinho, Mateus 6,6. É o secreto, é o famoso secreto, o famoso quartinho. É o lugar onde você entra, fecha a porta e fala em secreto com o Senhor, e em secreto Ele te recompensa. Irmão, o quartinho é o lugar que não tem selfie, é o lugar que não tem pastor, é o lugar que não tem líder, é o lugar que não tem ninguém, não tem dois ou mais, não tem igreja, não tem ninguém. É o lugar que você se desliga de tudo para estar voltado somente para o Senhor. O quartinho pode ser o banheiro da fábrica que você trabalha, a empresa que você trabalha. Quantas vezes já fui no banheiro da fábrica chorar, irmão? Deus, pelo amor de Deus. Aquele supervisor está me perseguindo, Deus. Ou o Senhor dá um jeito nele, ou o Senhor dá um jeito em mim, porque senão vai dar ruim esse negócio aqui. O quartinho pode ser, cara, o dia que você está viajando na estrada, está tomando banho, você está orando. Só que a Bíblia fala de um lugar mais alto ainda.
A Bíblia fala em Jeremias 23, mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas más obras. Ô gente, essa sala, ou o meu conselho, algumas versões vai falar sala do conselho, ou a sala do concílio, eu já preguei isso aqui. Fala de um lugar muito mais alto do que o quartinho. O quartinho é um lugar que você vai, irmão, para você falar, para você chorar, para você ter crise, pra você ter ansiedade. Você fica, Deus, fala comigo, e Deus não fala. É um lugar que Deus te vê, mas Deus não fala muitas vezes. Mas a mesa do concílio é o lugar mais alto, é o lugar mais poderoso. Então o que Deus está falando aqui para Jeremias é uma carta de amor. Jeremias, se os caras perguntassem para mim se era para entrar nesse relacionamento ou não, eu teria dito, mas os caras fizeram tudo da cabeça deles. É uma carta de amor para os profetas e para a nação que estava desviada. Jeremias, se os caras perguntassem para mim se esse negócio, eu faço esse negócio com alguém, ou eu entro nessa jogada, ou eu invisto esse dinheiro, eu teria respondido, mas os caras não quiseram. Então agora eles têm que voltar para o lugar certo, para voltar, sair desses maus caminhos. Então, irmão, a sala do concílio é um lugar de grandes revelações. É um lugar de pessoas que vivem, aliás, não quer sair de lá, mas é até perigoso, porque você se torna religioso, você quer saber mais que todo mundo. Você fica na mesa do concílio, você fica doido, irmão. Você quer só ler Bíblia, você não fala mais de nada, você não fala de futebol, você não fala do Messi, você virou um extraterrestre, um alienígena evangélico. É perigoso esse lugar. Mas eu entendo muitas vezes que Deus não está nem aí para a nossa espiritualidade, irmão. Deus, na verdade, quer homens que Ele possa tocar novamente. Deus quer homens que Ele possa transformar novamente. Deus quer homem que continue crescendo de glória em glória, mano, de lágrima em lágrima, se arrependendo. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é o quanto você conhece, é o quanto você está disposto a morrer na cruz por causa de Cristo. Vamos lá, igreja. Aleluia. Então qual é o meu chamado? É a pergunta de todo mundo. Pastor, qual é o meu chamado? Esse dia um irmão mandou mensagem para mim no Instagram. Ô pastor, qual que é o meu chamado? Eu falei, eu não sei, mano, eu não sei lá, cara. Não, pastor, mas você tem que saber o meu chamado. Eu falei, mano, eu não sei, cara, eu não sou a mãe de Ná. Lembra da mãe de Ná? Vocês lembram disso aí? Parecia um leão. Lembra? Um cabelo desse tamanho, os mais antigos aí vai lembrar da mãe de Ná. Eu falei, eu não sei, mano. Pastor, mas como que eu descubro então? Querido, o maior chamado que eu e você podemos ter, irmão, não é ser pastor, não é ser líder, não é ser músico, não é ser empresário. O maior chamado é para estar com Ele. Chamado na Bíblia é para estar com Ele. Encargo é outra coisa. Às vezes eu chego no mercado, fazer inscrição em alguma coisa, a mulher fala, qual é a sua profissão? Inspetor de qualidade. Daí a Marcela, a Bíblia diz, se você recusar o Senhor diante dos homens, Ele recusará você. Eu falei, amor, para de ser evangélica. Ele perguntou minha profissão. Minha profissão é inspetor de qualidade. Se ele falar qual é o encargo, eu sou pastor. Mas ele falou qual é a sua profissão, eu sou inspetor de qualidade. Então o chamado de todo mundo aqui, irmão, é para estar com Ele. O encargo é outra coisa. Então olha só, Mateus 8, abra comigo, verso 2. Diga comigo, a falta de adoração gera falta de recompensa. Mateus capítulo 8, verso 2. Um leproso aproximou-se diante dele e disse, Senhor, se quiseres pode purificar-me. Jesus estendendo a mão e tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Ô gente, aqui está uma das maiores chaves que muita gente vem para a igreja e não recebe a bênção. Aqui está uma das maiores chaves que a Bíblia garante para nós. Se a gente está na igreja, está no mover, Maidana falou aqui agora, e a gente pode não desfrutar do momento, pode não desfrutar do toque de Jesus, pode não desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Qual é a chave aqui, Xandão? Primeiro, ele encontrou Jesus, ajoelhou e o adorou. A falta de adoração, de reverência no culto, irmão, é o maior treta que tem no meio dos evangélicos. A gente vem para Deus, se o Senhor quiser me toca. Irmão, Deus não é meu office boy, nem é seu e nem é de ninguém. Deus faz o que Ele quiser. Adoração, as pessoas falam assim para mim, Xandão, o que é adoração? Adoração é estilo de música? Não. Um dia eu cheguei para o irmão e falei assim, irmão, qual é o estilo de música que vocês tocam na igreja? Adoração. É mesmo? Que benção. Irmão, adoração não tem nada a ver com música. Nós cantamos canções aqui, quando nós ministramos o povo, nós estamos cantando canções. Aí se Deus quiser se manifestar com cura, com poder, com milagre, é porque Ele está respondendo a forma que nós cantamos e a forma que nós nos entregamos. Então a adoração não tem a ver com a música, irmão, nós vamos falar isso daqui a pouco. A adoração é tudo que eu faço com Deus no centro.
Ou seja, você pode adorar a Deus com a sua esposa na sua casa. Você pode adorar a Deus nesse acampamento que vai ter aí, nesse retiro. Você pode adorar a Deus indo no shopping. Tem as irmãs que brigam com o marido, gasta o cartão de crédito, compra 25 pares de sapato e volta. Ó, glória a Deus. Assinado Satã. Assinado Ozzy Osbourne. Não, pastor, ó, eu briguei, comprei 25 pares de sapato, agora tá de boa. Meu marido nem sabe, irmãs. Gasta aqui na igreja então com nós. Pega o cartão, torra aqui e fala, ó, pelo menos foi na igreja, o marido vai ficar menos mal que você. Pelo amor de Deus. Então tudo que nós fazemos no centro é adoração. Contemplar. Sair com os filhos, sair com a esposa, dar um rolê, é contemplar. Essa semana eu estava viajando com a Marcela, eu falei, amor, olha que coisa linda esse Brasil, cara. Olha essa mata, olha esses... Cara, como que Deus pode ter feito isso, cara? Isso é adorar a Deus. Então a adoração não é um tipo musical. Adoração, irmão, no original significa latrel. Latrel significa só eu posso fazer algo para Deus. Adoração é renúncia. Adoração é entrega. Adoração é ofertar. Adoração é renunciar sua própria vida para estar com o Senhor. Agora Deus é carente de adoração, não é, irmão? João capítulo 4 verso 23. Deus não é carente de adoração. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Que situação que está aqui? Jesus está com a samaritana falou assim, não, peraí Jesus, mas só poema é a igreja da hora. Não, só alcance é a igreja da hora, só assembleia da hora, só quadrangular da hora. Não, Deus, ô Jesus, peraí. Deus está na poema. Deus está lá no alcance, Deus está em outros ministérios. Jesus fala, não. Adoradores não estão por causa de um lugar. Eles não estão no monte, porque o monte é o correto. Eles não estão dentro de uma única igreja, porque ali tem a presença. Mas os verdadeiros adoradores, irmão, eles estão adorando em verdade, em espírito. O que seria isso? Em verdade, irmão, é você reconhecer o senhorio de Cristo. É você não cantar palavras em vão. É você não erguer sua mão em vão. Adorar em verdade é arrancar o seu coração do centro de todas as coisas, colocar Jesus nele e se derramar por ele. É você não chegar aqui e falar, Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim hoje? Porque você não é adorado, nós estamos adorando o único que é digno. Isso é uma adoração verdadeira. Adoração verdadeira não nasce de rituais. Não, porque aqui é assim. Aqui nós vamos fazer como Maidana disse, começa o culto assim. Tem que ser 4 músicas, e depois de 4 músicas tem que ser oferta, e o pastor tem 10, 15 minutos para pregar a palavra. Tem que ser esses ritos, senão Jesus não vem. Ô, irmão, a poema é tão livre no espírito, porque se Deus não quisesse que nós nem pregasse hoje, nós nem pregava, ficava só cantando e chapando aqui. Não tem como nós como igreja aprisionar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, irmão. O adorado é Ele, Ele faz do jeito que Ele quiser. E se o nosso coração está ligado ao coração dEle, é Ele que vai ministrar a sua igreja. Não tem como nós, pastores e líderes dessa casa, governar essa igreja através do esforço humano, através da experiência. A casa precisa ser governada pelo Espírito de Deus. A nossa casa precisa ser governada pelos princípios de Deus. O nosso ministério precisa ser governado pelo princípio de Deus. Não tem como. Então não tem ritual. O ritual é esse, né? Chega aqui, é uma musiquinha, 3, 4. Irmão, se virar no giraia, a gente vira também. É desafio. A sensibilidade tem que estar muito aflorada. Agora, se a gente anda com Deus, se estamos andando com o Senhor, deveríamos saber do que Ele gosta, é ou não é? Ô gente, você que é casado aqui, você dá alguma coisa para sua esposa que ela não gosta? Alguém faz isso? Ninguém faz. A Marcela, eu sei o que ela gosta. Se eu dou alguma coisinha que ela não gosta, ela vai falar, amor, é legal. Ela não fala, não gostei. Sabe o que aconteceu na minha casa essa semana? Eu comprei um perfuminho para ela da hora. Aí a Malu chegou, ela, amor, obrigado. Ela acha que eu não ganhei essa fita aí, mas ganhei. Eu fiquei ligeiro com ela. Aí veio a Malu, depois de uns 15 dias, a Malu chegou ontem para mim e falou, pai, olha o que a mãe deu para mim. Eu olhei assim, é mesmo? Mas vocês vão usar juntas? Ela, não, a mamãe me deu. Na hora já tive revelação, falei, não gostou. Olha, estou honrando a minha filha.
Tá vendo, gente? Ô, mulherada, vocês são ligeiros. Vocês não mexem com nós não, que nós estamos legendários aqui hoje, filha. Aí, ó. Tô te falando. Então, cara, se a gente anda com Deus, a gente sabe do que Ele gosta. Agora, e por que não crescemos? Essa aqui, fala assim pro seu irmão, essa aí vai doer para você. Vai ficar pequeno para você. Fala para ele. Gente, será que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, oferecendo qualquer coisa para Deus? Vamos lá, alguém. Desculpa aí, eu tô com o profeta Monjaro. Querido, será que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, oferecendo qualquer coisa para Deus? Será? Ô, gente, eu estava almoçando no restaurante essa semana, na hora que estava começando o jogo da Argentina contra a Inglaterra. De repente levantou umas 3, 4 famílias, cara, argentinas, no meio do restaurante. A hora que estava cantando o hino da Argentina, os caras levantaram, colocaram a mão no peito, e as famílias de pé, cantando o hino nacional da Argentina dentro do restaurante. Eu olhei aquilo lá e falei, amor, você fala em argentino? Fala para eles pregar na igreja domingo, pelo amor de Deus. Querido, como que nós vamos oferecer algo bom para Deus se a gente não consegue chegar no horário do culto? Se a gente atrasa no trabalho, a gente é penalizado e corre o risco de ser mandado embora. Mas para Deus não pega nada, Deus recebe. Geração de Caim é uma geração que não sabe oferecer algo que Deus gosta, mas oferece o quê? Um lanche vegano agora virou vegano o Caim. Cara, a gente não consegue honrar o horário de culto. A gente não consegue honrar o horário do 2 ou mais. Achando, não, mas você não sabe, eu moro longe. Irmão, então acorda mais cedo. Pastor, você não sabe, eu tenho 3 filhos. Acorda mais cedo. Cara, a gente não consegue erguer as nossas mãos e gritar. Mas a galera prefere não vir em culto para ver final de Copa, para ver jogo e o caramba 4. Ô, gente, vamos lá, cara. A gente é crente de verdade ou é a gente, como diz meu pai, um saco de batata? Vamos lá. Cara, Deus está chamando a gente para ser um povo leal, verdadeiro, um povo apaixonado, quebrantado, com lágrimas nos olhos, cantando a música do Morada. Eu me lembro do primeiro amor. Eu me lembro quando eu não tinha nada, eu estava na igreja. Eu me lembro quando eu não tinha nem esposa, não era casado, eu não tinha filho, eu não tinha nada. E agora eu me lembro desses dias. Mas agora eu tenho filho, eu tenho dinheiro, eu tenho esposa, eu tenho casa. Agora ficou mais difícil as coisas. Ô, gente, vamos lá, cara. Cara, você já foi na missa? A criançada não faz o que quer não, irmão. A minha mãe bateu com o tamanco dentro da minha boca uma vez. Pau, fica quieto, o padre tá falando, moleque. Cara, você vai no espiritismo, não tem zoeira. Você vai na macumba, eu já fui, irmão, na macumba, não tem zoeira. Você vai na igreja católica, não tem zoeira. Mas na igreja evangélica do Brasil é uma zoeira generalizada. Todo mundo faz o que quer, pega mal. Se tem culto, se não tem, fica mandando mensagem no Instagram. Pastor, vai ter culto ou não vai? Porque é final da Copa, né, irmão? Então vai assistir. Vai com Deus. E eu já falei para os pastores aqui, nós vamos ter culto domingo. E se vier gente, amém. Se não vier, nós vamos pregar para as cadeiras. Já preguei para um bêbado na rua dormindo, que nem escutou o que eu pregava. Imagina pregar para a cadeira, para mim tá fácil, irmão. Ô, gente, vamos lá. Estou falando com você como um irmão em Cristo, como um cara que ama você. E essa palavra não veio para você agora, veio para mim primeiro, irmão. Posicionamento do cristão. Honrarei os que me honram, e os que me desprezam, desprezarei também. Cara, a gente consegue gritar muito mais num jogo do que dentro do culto. É que no culto a gente tem que ter pudor, né? Porque Deus não gosta de grito. Ô, irmão, Deus ama a loucuragem. Estou falando para você. Poema é desequilibrado. Eu sei que está chegando agora, é desequilibrado. Cuidado com nós. Agora olha só aqui que impede. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. O Braga pregou uma mensagem poderosa falando sobre maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ou seja, um desejo insaciável da gente crescer em maturidade. É um desejo de você estar crescendo. Gente, vocês não sabem o que aconteceu aqui no Acampa Dentro, dos poeminhas. Cara, de verdade, eu queria que tivesse dado acesso para nós adultos vir a congregar com eles aqui. As crianças chapou mais que nós, queimou mais que nós, cantou e dançou muito mais do que nós. Deveríamos imitar a fé delas. Deveríamos imitar a posição delas.
E os pais chegam aqui e falam: pastor, vou deixar minha criança no poeminha. Lá tá, puf, semana inteira fazendo bagunça. Fica o meu filho, pau. Irmão, se você não está fazendo o papel de discipular o seu filho, nós estamos fazendo lá dentro. E se ele está queimando no Senhor, quer vir para a igreja, deixa ele queimar. Já dizia uma canção: deixa o menino rodar, irmão. E agora que provaram que o Senhor é bom, verso 3. Ô, gente, tem uns irmãos que ele é pecador. Ele fala: pastor, eu sou pecador. Eu também sou, irmão. Tamo junto, é nós. Só que tem uns irmãos que fabricam pecado. Tem o padeiro que faz pão e o pecadeiro, que é o fabricante de pecado. Irmão, todo pecadeiro, todo fabricante de pecado, todo cara que está enfiado em pecado, ele deseja pecar. É o crente que está mais ou menos, e ele começa a querer só pecar agora. Ah, não, já nada dá certo, eu vou abandonar minha fé, vou abandonar minha carreira e vou me entregar mesmo para minhas paixões. Todo irmão assim, ele começa a perder a sensibilidade. Ele começa a perder a fé, ele começa a perder o sentido da vida. E todas as pessoas que vão entrando nesse lugar, eles começam a abandonar as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia está falando aqui: abandone essas coisas, depois que vocês provaram que o Senhor é bom. Cara, Adão e Eva adoravam a Deus só por existir. Só por existir, dar um rolê no Parque Barigui lá, ele já adorava a Deus. Mas quando eles pecam, a Bíblia diz que eles se escondem ao invés de correr para o Senhor. O que é isso? Pecou, perdeu a sensibilidade. Provou que o Senhor é bom, mas agora pecou, está com medo, corre. Não, irmão, é o efeito contrário. Você pecou, volta. Errou, volta. Porque a graça não é para fazer você permitir pecar. A graça é para você sair do pecado mais rápido e voltar para ele mais rápido ainda. Isso é graça. Então a Bíblia está falando aqui, cara, esses caras, eles perdem entendimento a respeito de Deus. O Caim perdeu, virou agora vegano, quis fazer um hamburguinho vegano e para Deus receber. Não. Deus tem uma forma exata de fazer as coisas, Deus tem uma forma exata de se mover, Deus tem uma forma exata de receber adoração. Mas toda pessoa que vai perdendo a sensibilidade, vai entrando nesse mundinho obscuro, ele começa a achar que ele sabe de tudo e ele começa a fazer as coisas do jeito dele. Aí, irmão, começa a treta. A adoração é do jeito de Deus, a igreja deveria ser como é o que está escrito. Mas todo homem que vai perdendo a sensibilidade, ele começa a dar carteirada, ele começa a falar coisas, ele começa a ver coisas, ele começa a enxergar coisas, começa a falar de todo mundo. Mas existe uma forma que Deus quer. Então o que Deus procura aqui, irmão? Olha aqui Gênesis 6, verso 5. Gênesis 6, 5. Essa aqui é boa, cara. Já que os caras estão meio rebeldinhos, estão meio zoadinhos, Deus começa a procurar alguém, mas não acha. Olha isso aqui, Gênesis 6, 5. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra. Olha isso aqui, cara. O Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Cara, Deus se arrepende e ficou triste. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Verso 8. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Cara, Deus se arrepende de ter feito eu e você, e depois desarrepende. Por quê, Xandão? Porque Deus é amor. É o coração de um pai. Você que é pai, você entende esse versículo. A sua filha apronta bagunça, você fala: você não vai ter, você não vai fazer. Meia hora depois você já tá, vai lá, vai. Pai te ama, dá um abraço no pai. Eu não é? Eu não é, Lucão? Você ameaça que vai bater e não bate. Você fala que vai fazer, não faz. Você se arrepende, irmão. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Acho que Deus olhou para Noé, tipo eu assim, falou: meu, Xandão é uma bênção, agora eu vou fazer algo através da vida dele. Aí Noé constrói o barco lá, constrói o Titanic já. Depois que ele construiu aquela obra maravilhosa, chapa no vinho, sangue de boi, pega o sangue de boi, chapa o galão de 5 litros de sangue de boi, fica louco, começa a dançar um reggae, o filho vem, tira foto, faz vídeo e posta no Instagram. Oh, meu Deus do céu, cara. Aí Deus olhou e falou: mas como que pode, cara? Eu escolho um homem da hora, brilhou os meus olhos por causa do cara, fica louco, chapa, o filho pega, olha e posta no Instagram e coloca lá: ó, Fuxico, ó só. O pastor que criou a primeira Arca Church está desviado agora. Ô, gente,
Só que Deus tem uma ideia, cara. Eu vou marcar um povo. E a hora que eu marcar, eles jamais vão desejar outra coisa além de mim. Êxodo capítulo 24. Deus acha um jeito, Edson. Deus acha um jeito. O povo vai, desvia, peca, cai, levanta. Mas eu vou fazer uma coisa agora nesse povo, que eles não vão desejar mais nada. Eles vão desejar somente a mim. Eu vou marcar eles. Êxodo 24, verso 12. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Ô gente, Deus manda Moisés: Moisés, sobe aqui para nós ter um tempo. Não é para nós falar de próxima conferência, não é para falar de acampamento, acampar dentro, não é para falar de influa, não é para falar de culto. Sobe aqui. A Bíblia diz que Moisés sobe e fica 7 dias na presença do Senhor. No 8º Deus fala com ele. Ô gente, Moisés chapou tanto na presença de Deus, ficou tão alucinado na presença de Deus, que nem queria mais descer no monte. Esqueceu da vida. Sabe o que é isso? Deus o atraiu, marcou, e agora Moisés tem desejo e prazer em viver na presença do Senhor. Eu não vou descer. Aquele povo dá trabalho, aquela igreja dá trabalho, Poema só tem problemático, tá louco, igreja desequilibrada. Não, Deus, não quero ser pastor não, quero ficar aqui no quartinho com você. Moisés falou: não vou descer não, vou ficar aqui. Querido, Moisés tem uma experiência com Deus que o traz desejo. É Deus marcando eu e você. Jeremias foi assim, existe um fogo cerrado em meu peito. Pedro disse: para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Paulo disse que queria estar com o Senhor, mas não era tempo. Isaías foi marcado em seus lábios. Jacó lutou com o anjo e saiu mancando, irmão. Saiu mandando de forma diferente depois que teve com o anjo do Senhor. A Bíblia diz que Deus colocou no homem o anseio, o desejo pela eternidade. Agora você quer ver a marca maior? Joel profetizou. Joel disse: a profecia se cumpriu em Atos capítulo 2. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eles profetizarão, terão sonhos e visões. Querido, quando eu cheguei na Poema arrebentado, sem expectativa de vida, meu sonho era só ter um casamento, ser pai de menina, ter um trabalho, um estudo, e Deus me livrar das drogas e da bebida. É só isso que eu desejava. Um dia eu entro no culto, cara, não era tão bonito como esse aqui não, essa igreja. Era dentro de um salão de cabeleireiro, cara. As cadeiras de lavar cabelo ficavam tudo encostado, uma bateria ali dentro. O nosso tecladista tocava com uma pistola 9mm na cintura. O nosso batera, cara, tinha um cabelo igual da Mona Lisa até aqui. Saiu de 2 overdoses. O nosso guitarrista Lucão Barreto tinha acabado de sair de uma clínica de recuperação para crack, usuário de crack. Quando eu entro naquele lugar, cara, os caras de boné para trás, bermuda, regata. Eu entro naquele lugar e os caras começam a tocar uma canção do Ministério Ipiranga, eu acho. E ele começa a cantar: ele vem saltando sobre os montes, ele vem. Cara, me dá um ataque de choro naquele momento, cara. Eu comecei a ficar envergonhado, não era por causa do povo, era porque eu comecei a me ver sujo naquele lugar. Eu comecei a ver as minhas vestes imundas. Então eu peguei meu rosto, cara, encobri minha cara, assim, dentro da camisa, e eu chorava descontroladamente. Eu não lembro como foi a pregação, não lembro da palavra. O nosso púlpito era uma mesa da Brahma, cara, de ferro. Quando eu saio de lá, minha mãe me liga: onde você está? Eu falei: eu estou saindo do culto. Ela falou: mas na onde? Eu falei: sei lá, num salão de cabeleireiro aqui, dos doidos aqui. Falou: filho, cuidado com essas coisas. Eu falei: mãe, eu ia lá na avó da Marcela para dar passe em mim. Fui na macumba, fui um monte de lugar. O diabo não me aceitou. Mãe, eu já sei o que eu vou fazer. Ela falou: o quê? Eu falei: eu vou virar crente. Ela falou: você é louco, menino? Você vai tomar passe, você vai não sei na onde. Um dia eu fui lá na avó da Marcela para tomar um passe. Cheguei lá na avó Léia, falei: vó Léia, dá um passe. Ela começou a fazer uns negócios assim em mim, assim. Ela saiu. Eu abri o olho, né, para ver o que está acontecendo. Eu falei: ué, cadê ela? Daqui a pouco ela voltou com umas folhas de coqueiro, irmão. Começou a bater com as folhas de coqueiro. Falou: filho, está carregado. Eu falei: meu Deus, vó. Fiquei com medo, nunca mais voltei lá, cara. Cara, mas quando eu estava naquele ambiente, Edson,
Deus me marcando, cara. Eu falei para minha mãe, eu vou virar crente. Ela falou, cara, calma, vai devagar. Eu falei, não, mãe, eu vou virar crente, é isso que eu quero. Eu senti o que a droga não deu, eu senti o que o sexo não deu, eu senti o prazer que a vida nunca me ofereceu e nunca me deu. Eu senti, mãe, eu vou virar crente, eu não quero nem saber o que o povo vai falar. Eu vou virar crente, eu sou crente agora, eu sou irmão Xande agora. Não sou mais diabo loiro, não sou mais demônio, não sei da onde que os caras me chamam. Agora eu sou irmão Xande, pai do Senhor. Lembra daquela canção? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Querido, eu tenho uma notícia para você que entrou aqui hoje. Você não entrou aqui buscando prosperidade. Você não entrou aqui para buscar alinhamento. Você não entrou aqui para buscar dinheiro. E você não entrou aqui para Deus restaurar a sua vida, seu casamento, seus filhos. Você entrou aqui nessa manhã para Deus marcar você, para Deus pegar você. E a hora que Ele pegar e marcar, Ele vai marcar quem está ao seu redor. Ele vai marcar a sua família. Ele vai marcar a sua história. Ele vai marcar a sua vida. Ele vai marcar os seus negócios, Gilson. Ele vai marcar a sua vida, Gilson. Jesus tem uma parada com você, Gilson. Jesus tem uma obra com você, Gilson. Não olhe para o passado, olha para a frente, porque a frente tem um futuro brilhante para você, para o seu ministério, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida, cara. Você não veio pegar nada disso aqui, irmão. Você não veio receber bênção, você veio se tornar a bênção. Deus veio marcar você com um toque de amor, um toque violento de amor. Diga para o seu irmão, Jesus está atrás de alguém que Ele possa marcar. Querido, Jesus não está atrás de deuses do evangelho, não, irmão. Jesus não espera deuses aqui em cima. Jesus espera aqui em cima homens moídos, quebrados, carregando marcas de Cristo, lágrimas de Cristo. Jesus está atrás de alguém desesperado nessa manhã que possa gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Não é normal, gente. Não é normal alguém aqui nessa manhã não sentir prazer em estar na presença do Senhor. Não é normal, Ele é irresistível. A presença é irresistível. Talvez alguns de nós aqui esteja como um candelabro. Você sabe que um candelabro, quando ele era aceso no mesmo tempo. Ele tinha os negocinhos lá, colocava azeite ali dentro, óleo, e ele era aceso ao mesmo tempo. Só que o candelabro, irmão, em alguns momentos um foguinho que estava queimando ali ia queimando mais rápido. O outro ia mais ou menos, o outro ia de forma mais lenta, mas não importa. O importante é que o candelabro estava sempre queimando. Estava sempre aceso. Não importa se você está mais ou menos, se você está queimando já está bom. Não importa se você está queimando na alta, irmão, está tudo bem. Não importa se você está queimando ainda meio devagar, está tudo bem. O importante é nós estarmos queimando pelo Senhor. Então não é normal alguém não sentir prazer. Xandão, eu estou me sentindo assim hoje, Xandão. Xandão, faz tempo que eu não queimo de verdade, eu não me entrego. Faz tempo, Xandão. Eu estou me sentindo exatamente desse jeito. Estou no culto, mas parece que eu não estou. Estou no culto e os pensamentos ficam me roubando. Eu estou no culto, mas eu fico pensando nas batalhas que eu vou ter a partir de amanhã na minha casa. Tem uma chave para você, Mateus 11:12.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência. Não é treta não, irmão, não é batendo nos outros não. Igual um amigo meu queria converter os caras na cadeia. Começou a ler a Bíblia na cadeia, queria converter os caras. Aí os caras nos convertiam, sabe o que ele começou a fazer? Ele tacava a Bíblia nos caras. Não é assim. O reino dos céus foi submetido à violência. As pessoas violentas o invadem. O que é isso aqui que a Bíblia está falando? O reino dos céus é tomado à força, outras versões dizem. É tomado de forma violenta. Querido, isso aqui que a Bíblia está dizendo para mim e para você é você sacrificar algo que seria muito bom para dar exclusividade única ao Senhor Jesus Cristo. Cara, ontem na minha casa, meu irmão estava lá, meus sobrinhos, todo mundo queria ir comer lá num pesca e paga. Meu irmão é metido a pesca, pescador. Não, vamos. Eu falei, galera, pode ir. Aí Marcelo, amor, você não vai? Eu falei, não vou. A Malu, pai, não vai. Meu irmão, mano, vamos. A minha cara, vamos. Meu sobrinho, vamos, tio. Por que você não vai? Eu falei, porque eu não posso. Mas por que você não pode? Porque eu tenho uma mensagem para colocar num papel e eu preciso pregar amanhã na igreja. Pode ir. Querido, tomar o reino de Deus à força é o dia que Deus quer falar algo com você em específico, mas todo mundo vai curtir alguma coisa e você fala, não vou porque Deus tem algo para falar comigo. Tomar o reino à força, irmão, é você ter uma metanoia de mente no coração, na sua alma, e dizer, eu vou para o culto, eu vou fazer parte, eu vou entrar. E tem uma expressão que a gente usa no nosso meio que é, começa na carne e termina no espírito. Vai na força do ódio, irmão, daqui a pouco você começa a sentir prazer, é igual a academia, é igual a musculação. Você vai na força do ódio, passou meia hora, você já está feliz que você está ali. Começa na força do ódio, mas cara, você vai ter prazer em pouco tempo naquilo ali. Por quê, Xandão? Porque, querido, se nós não nos conectarmos com o Senhor, se a gente não nos aproximar do Senhor, não fazer esse esforço, nós vamos começar a desprezar a presença. Olha isso aqui, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Pô, Jesus, eu fui até líder. Ô Jesus, eu liderei, eu fui pastor de igreja. Ô gente, o diabo não respeita o PR na frente do nome não. O diabo não respeita o AP na frente do nome não. EV, o que você é, irmão? Eu sou evangelista, me chame de evangelista Alexandre. Ô irmão, pode me chamar de pastor, de Xandão, de Xande. Pode Canija, camisa 9. Que ontem o pai deitou no futebol. Fiz um gol ontem, cheguei em casa, falei, galera, vocês viram o gol que eu fiz ontem, nem videogame falando daquele. Pode me chamar do que você quiser, irmão, porque o diabo não tem medo de PR, de pastor, de apóstolo. O diabo respeita pessoas cheias do Espírito de Deus, mano. Respeita a unção do Senhor sobre nós. Então eu expulsei demônio, preguei, fiz um monte de coisa. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Ô gente, as pessoas vêm para nós às vezes para trocar ideia. Pastor, minha vida está travada, minha vida amorosa está travada, preciso de uma oração para destravar isso aí, irmão. Não é tarô gospel não, irmão. Tarô amoroso não. Pastor, minha vida está travada, o diabo está se levantando, irmão. Pode falar para você, às vezes não é o diabo, não é a vida travada, é só porque eu e você estamos longe do Senhor. Tem coisa que não é o diabo, tem coisa que não está travado nada, irmão, porque nós nos afastamos do Senhor. Isaías vai dizer que as mãos do Senhor não estão encurvadas, os seus ouvidos não estão tapados, mas o que nos afasta é o pecado, é a iniquidade. Então Deus está facinho para receber nós. Agora, qual é o resultado disso? O que eu preciso fazer? Toma o reino à força. 1 Samuel 10, 5. Isso aqui é maravilhoso. Diga para o seu irmão assim, você quer se tornar um foguinho de Deus? Ande com os foguinhos de Deus. 1 Samuel 10, 5. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas, que desce do santuário local, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e profetizando. Se fosse hoje, ia estar escrito assim, olha, eles vão estar ali tocando guitarra, piano, bateria, baixo. Vão estar tocando tudo isso aí, e vão estar profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará e será um novo homem. Ô gente, sabe o que isso aqui é? É o profeta falando para Saul, Saul,
você vai entrar num lugar agora, você vai andar com um povo que você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai entrar num mover que você nunca mais vai escutar. Ô gente, eu dou um toque para você que não está queimando muito, que você está meio desanimado. Começa a andar com pessoas que estão queimando pelo Senhor. Vai atrás de pessoas que estão queimando pelo Senhor. Vai atrás de pessoas que estão profetizando através do Senhor. Vai atrás de pessoas que estão rompendo, que estão vencendo lutas e batalhas. A vida deles nem está tão boa ainda, mas eles estão marchando de glória em glória, glória em glória. Começa a andar com essas pessoas. E a hora que você estiver andando com elas, o Espírito do Senhor virá sobre você, e você se tornará como um deles. Moisés, me dá a presença, Deus. Não vou mandar não, vou mandar um anjo, aí tá bom. Não, Deus, se a presença não for, eu não vou sair daqui. Ô gente, a Bíblia diz como que a gente vai ser um povo diferenciado. Como que a gente vai ser? Moisés questionou a Deus: Deus, como que nós vamos ser um povo diferenciado no meio de outros povos, se o Senhor não quer andar com nós? E aí? Deus falou: tá bom, Moisés, eu achei vocês uma galera firmeza, gente boa, a minha presença vai com vocês. Ô gente, o que diferencia a minha vida, a sua vida e a nossa igreja, o que vai diferenciar no meio de um povo é a presença que nós carregamos. É o quanto de Jesus nós temos, é a quanta marca de Jesus nós temos. Então a marca da igreja é carregar a presença. Então nenhum pastor que está aqui, irmão, começou sendo pastor, teve que andar com homens que já estavam carregando a presença. Nenhum líder que está aqui se tornou líder do nada, começou a andar, a ser discipulado com homens que carregavam a presença. Agora Ezequiel 44:15. Se nós preservarmos esse lugar, olha isso aqui, cara. Se eu e você preservar esse lugar, esse ambiente, os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue, declara o soberano. Só eles entrarão ao meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Cara, no meio de um monte de contenda, no meio de um monte de fofoca no Instagram, no meio de um monte de teólogo que devia se chamar vai logo, ao invés de teólogo, no meio de treta entre igrejas, pastores, líderes, queimando o filme do evangelho no Brasil, um monte de pastor roubando ovelhas, querendo só a lã que a ovelha pode dar e não aquilo que Deus deu para elas, que é o mais importante, é o coração delas. No monte de discussão teológica dos teólogos, existia um povo fiel que não se contaminava. Gente, em nome de Jesus, Deus não chamou a gente para bater em ninguém na política. Deus não chamou nós aqui para entrar em rolo de ninguém. Deus chamou a gente para ser um povo fiel diante da sua palavra e da sua presença. Não entre em confusão que não é sua, e você não foi chamado para entrar, irmão. Uma igreja que honra é uma igreja que prospera. Sempre serão fartos. Cara, eu vejo o favor de Deus muito grande nessa casa, mas muito grande, em todos os aspectos. Se a gente se manter fiel, o Senhor vai trazer fartura para a nossa mesa. Deuteronômio 28 diz que até os animais do campo que a gente tem vão prosperar também. Cara, eu já dei esse testemunho. Eu tenho uma cachorrinha em casa lá, a Lola, no Yorkshire, desse tamanho, de 1 quilo, pequenininha. Esse dia eu fui na casa de ração, trouxe um fêmur para ela desse tamanho. Deu o fêmur para ela, ela começou a morder, ela nem conseguia morder, ela não conseguia nem andar com o fêmur na boca. A Marcela falou: pra que isso, cara? A cachorrinha aqui nem aguenta. Falei: mas se Deus está prosperando nós, os animais do campo vão ser prósperos também. Ô gente, eu tenho um passarinho lá que o Maidana me deu, um canarinho. O filho dele é chorinho, canta pra caramba. Eu comprei um negocinho que fica penduradinho, ele fica mordendo a raçãozinha dele lá, o alpiste. Cara, cheguei lá esses dias, ela tinha 2, um de cada lado. Eu olhei para ele e falei: marvado, tá prosperando. Surgiu um outro negócio, tem 2 agora, tá metido o canarinho, cara. Ô gente, se o Senhor for o centro da nossa adoração, cara, tudo vai conspirar ao nosso favor. Cara, Zacarias garante que o Senhor será um muro de fogo ao nosso redor. Pode colocar o nosso nome até na boca do sapo, irmão, na boca do que quiser, não vai nada abalar a nossa casa. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e o outro anjo foi ao seu encontro. Ele disse: corre e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo, Senhor, declara
serei um muro de fogo ao seu redor, e dentro dela serei a sua glória. Se nós temos o Senhor, por que nós temos medo do político? Se nós somos o Senhor, se nós temos o Senhor, por que nós temos medo de Satanás? Se nós temos o Senhor, por que nós temos medo do caos? Se nós temos o Senhor, por que nós temos medo da falta de comida na nossa casa? Ele será um muro de fogo ao nosso redor, e Ele habitará no meio do seu povo. Apocalipse 21, 23, Miguel. Isso aqui é para você, Miguel. A cidade não precisa de sol, nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse, irmão, se a gente preservar, nós vamos estar num lugar que nem a Copel vai lá para cortar a luz. A Bíblia diz que o Senhor será a luz daquele lugar. E o verso seguinte diz que o seu povo andará diante da sua lâmpada, da sua luz. Atos 5, verso 36. Está feliz ainda, irmão? Da hora, né, meu? Da hora. Diga para o seu, é da hora ser livre. Fala para ele. Fala para ele, irmão. Da hora ser livre, irmão. Fala para ele, mano, esse pastor é da hora demais. Diga, esse pastor é da hora, cara. O pastor fica uns tempos sem pregar, volta doido. O que está acontecendo? Eu fui marcado, irmão. Poema, isso aqui é para todo mundo que duvida que Deus é com a igreja dele, não a nossa, mas com a sua igreja. Atos 5:36. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Nem o Instagram deu boa para os caras. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso eu os aconselho: deixem a Poema em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pois se acharão lutando contra Deus. As portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja de Jesus. A marca de um ministério é carregar a presença. A marca de um pastor é carregar a presença. A marca da ovelha é carregar a presença. A marca de um líder de ministério é carregar a presença. Nós nunca vamos ser surpreendidos em nada se estivermos debaixo dessa autoridade do Senhor. Agora não perde a autoridade, irmão. Se nós perder a autoridade, vai dar carteirada. Aí você começa a dar carteirada, você começa a ofender as pessoas, machucar as pessoas, gritar com as pessoas. Todo pastor que perde a autoridade, toda igreja que perde a autoridade, ao invés de se tornar profética, se torna patética. É a igreja patética dos últimos dias. Ela faz o que? Ela causa medo no povo para aprisionar o povo. Não abençoa o povo quando sai da igreja. Não abençoa o povo quando muda vai para outro lugar. Começa a gerar medo. Começa a inventar coisas. Deus não chamou a gente para ser patético, não, irmão. Chamou a gente para ser profético. Ou seja, para a gente dizer aquilo que a Escritura diz e para dizer aquilo que Ele pensa. Agora, Xandão, eu quero preservar esse lugar. Ezequiel 44. Eu quero preservar esse lugar. Gente, aqui está uma chave poderosa para a gente nunca sair desse lugar. Nunca. Ezequiel 44, 17 e 18. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Ô, gente, aqui Deus está dando uma instrução para a geração lá de Zadok, para a casa de Zadok, que quando eles entrarem no santo lugar, eles colocam uma roupa especial. O linho fala de santidade. Então vamos lá, santidade. Deus está falando aqui de um povo para andar alinhado em santidade, com vestes novas. Eu acho que é no livro de Zacarias, se eu não me engano. Zacarias não, Josué, que estava com os bereanos, me ajuda aí, Ademir. É Josué que estava com as vestes sujas? Não sabe? Ele esqueceu, gente, ele sabe, ele esqueceu. Acho que era Josué, Zacarias, não lembro, vocês me lembram aí, gente. Está ali na Bíblia, é um desses caras aí. Estava com vestes sujas e o diabo estava ali para acusar. E aí depois um anjo do Senhor veio e trocou aquelas vestes sujas por vestes limpas, vestes de santidade. Então
Então aqui Deus está dando instrução, entra com linho, com roupa de linho, isso representa a santidade. Só que aqui no texto tem uma chave poderosa. Quando vocês entrar lá, é um lugar quente, era um lugar de sacrifício. Coloca uma roupa que não faça vocês transpirar, porque Deus estava ensinando uma coisa para o povo ali. Deus estava ensinando para o sacerdote o seguinte: o suor fala de trabalho, suor fala de esforço, e na minha presença eu não quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês desfrutem. O maior erro evangélico, religioso, é ensinar você e a mim que Deus só aceita eu e você pelo trabalho que a gente presta. Isso é religião. A Marta disse para Maria: ô Jesus, dá um jeito na minha irmã aí, porque eu estou aqui trabalhando, ela quer ficar de buenas aí, o pessoal vai limpar a igreja, ela quer ficar aí trocando ideia com o pastor na salinha. Ô Jesus, dá um jeito nela. Jesus falou: não, ela escolheu a boa parte. Jesus não estava falando para ela que ela podia servir, mas Jesus estava falando para Marta: Marta, reveja as suas prioridades. Então, se a religião ensinar você que você tem que trabalhar para ser aceito, irmão, é mentira. Aqui Deus está ensinando o povo: entra na minha presença para desfrutar dela. O problema é que a gente entra na presença do Senhor, irmão, que é requerer o nosso direito, e a gente começa: Deus, me dá estratégia, me dá uma igreja, me dá Danoninho, me ajuda, Deus. Não. Entra na presença para desfrutar, irmão. Tem dia que a gente entra na presença aqui, velho, a gente nem ora, a gente só fica ali, ó, contemplando. Eu me lembro quando a fome... Você só fica ali, cara. Pastor, nós estamos precisando de ajuda, precisando de gente para servir. Não, irmão. Vai na presença contemplar, e Jesus sabe o que você precisa. E eu quero ir para os finalmente, queria chamar a banda. Querido, existem coisas que impedem eu e você de viver coisas extraordinárias. Eu também estou nessa. Mas essa resposta é nossa. Lucas 5,16, abra comigo. Lucas capítulo 5, verso 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ó, gente, você que fica reclamando que o pastor não dá atenção para você, Jesus vazava dos discípulos, tá? Não sei o que estou falando. Está escrito aqui, ó. Jesus retirava-se para lugares solitários. Os discípulos dá muito trabalho, mas vocês são bênçãos, gente. Vocês são bênçãos. Às vezes em casa eu passo isso. A Marcela fica doida, a Malu fica doidinha, a Lola, que também é fêmea, que daí já fica louca, começa a latir, e eu já não tenho mais moral. Ainda bem que o chorinho lá, meu passarinho é macho, e eu fico lá cantando junto com ele. Eu faço e ele... E é verdade esse bilhete, tá? Né, amor? Eu acho que ele reconheceu, não reconheceu como pastor dele? Não, meu passarinho reconheceu como pastor dele, gente. Vocês não acreditam. Eu chego lá e faço assim, ó. Aí ele... Verdade, tô falando pra vocês. Mulher não ia cantar pra mim. Ah... Pegou, Jean? Essa foi uma saída boa, vocês viram aí? Mulher não canta. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, os telógos, lembra? Procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Gente, a minha pergunta nessa manhã para você aqui é: qual é o seu obstáculo e o meu obstáculo? Chegamos na presença de Jesus, o paralítico está ali, mas não tem como tocar em Jesus, porque está demais. Tem muita gente, não dá para entrar, a conferência acabou o ingresso, os irmãos ficam mandando no Instagram: pastor, isso aqui meu cartão travou, agora eu quero entrar, o que faz? Não tem mais jeito, e agora, irmão? Então os caras têm uma sábia saída, irmão, vão explodir o telhado, vão descer igual o Rambo, e vão descer o nosso amigo, porque ele vai ser curado hoje. Querido, o obstáculo da mulher que sangrava há 12 anos era a multidão. Primeiro que por ser impura, por estar no processo de menstruação, ela nem podia estar ali. Ela tinha que ficar separada por causa da impureza dela. Mas ela foi dando um jeito, foi se esquivando e tocou na orla do manto de Jesus. Querido, se tem um obstáculo na nossa vida que nos impede de se relacionar com a presença, nós precisamos retirar. Nós precisamos buscar esse renovo. Nós precisamos ter a responsabilidade de voltar para esse lugar.
Todas as vezes que eu estava desanimado, triste, a Marcela me falava, vai orar, cara, você está precisando de Deus. Alguém falava para mim, mano, vai orar, cara, vai pedir ajuda. Mas como nessa manhã eu cheguei aqui para meus amigos, eu falei para ele, cara, vocês podem orar por mim. Ore por mim, por favor. Não tem como uma igreja, irmão, querer andar sozinha, você precisa um do outro. Ai, pastor, eu não gosto de andar com ninguém, não gosto de relacionar com ninguém. Pode ser que você fique aqui também sem ninguém quando Jesus voltar. E você que não gosta de ninguém, irmão, você está lascado, porque no céu vai ter um monte de gente que você não gosta, e vai ter que ficar o resto da eternidade lá, então piorou. Então é melhor, né, resolver a casa agora, amém? Resolver a situação agora. Então nós precisamos buscar essa presença de volta, buscar esse lugar. Davi precisou buscar, cara, na guerra, a presença de volta. O Pedrão da Bíblia, estava no barquinho, desanimado, Jesus morre, volta a pescar, desanimadinho, triste, arranca a sua capa, fica de sunga lá, mano, está de sunga lá no barquinho. De repente levanta João no meio do barquinho e fala, ei, Pedro, é o mestre na praia. Querido, a Bíblia diz que Pedro levanta, toma sua capa e coloca ela de volta. Capa representa a autoridade. Quando Jesus morre, Pedro está falando, cara, não deu certo o meu chamado. O pastor prometeu coisa para mim, não cumpriu. O líder falou que ia fazer isso comigo, não cumpriu, então meu chamado acabou. Então ele arranca a capa. Mas quando João fala, o mestre está na praia, ele levanta, põe a capa de autoridade de volta, e a Bíblia diz que ele pula no mar e nada 90 metros. Querido, aqui tem duas situações. João representa o adorador, Pedro representa a igreja. Pedro é a igreja perdida dentro da missão, dentro do barco. E a adoração está falando para Pedro, Pedro, o caminho de volta é aqui. Os meninos tocando aqui, irmão, essa semana eu mandei para eles, cara, essas músicas estão no meu coração. Eu acho que o Senhor quer que a gente toque elas. Imediatamente o Miguel, cara, é isso, eu tô isso, o Kevin é isso, a Carol demorou. Querido, é a adoração em conjunto falando para a igreja onde que o Cristo está. E se o Cristo está na praia, alguns de nós vai ter que pular no mar, vai ter que nadar 90 metros, é esforço. Moisés ficou tão chateado e tão louco com o povo, que Deus talhou a própria pedra e com os próprios dedos escreveu na tábua. Mas Moisés, no momento de rebeldia, ficou injuriadinho, mimado, criado no leite com pera, a hora que desce do monte, quebra. Mas quando se arrepende, o que ele faz? Tem que subir o monte de novo, e agora ele tem que talhar, e agora é ele que tem que escrever. Querido, existem coisas dessa manhã que eu e você precisa deixar para avançar mais um pouco. E nós, como adoração, estamos dizendo para a igreja, vamos para esse lugar, porque o Cristo está na praia. 2 Crônicas 7:14, cara, isso aqui, ó, Deus é impressionante, cara. Apesar da gente errar, Deus está facinho. Diga para o seu irmão, Deus está facinho para nós. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, Poema, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Cara, Deus desejando ser encontrado. Você já foi brincar de esconde-esconde com seus filhos? E aí você se esconde dele, seu filho não acha nunca, daí você deixa o pezinho para fora assim, né? Aí você faz um barulhinho na porta, você faz, aí seu filho, cadê? Querido, você se esconde, mas você sempre dá uma brechinha para o seu filho te enxergar e te encontrar mais rápido. Assim é o Senhor. Deus está com o pezinho para fora, irmão, fazendo barulhinho para nós. Eu estou aqui. É só vocês virem e achar. Deus não deixou eu ao encontro de Adão, cara. Mas Deus me abandonou, Xandão. Não, nós às vezes que nos abandonamos Ele. Então a gente precisa voltar e dar o devido valor, querido. Quanto custou essa presença liberada sobre nós? 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito.
Querido, aqui está o verdadeiro valor. Vocês não foram comprados por coisas perecíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue. Eu estava com o meu irmão esses dias e o meu sobrinho falou assim: pai, compra isso para mim. O meu irmão: não tem dinheiro. Meu sobrinho ficou mal. Falei: que você está chorando, cara? Meu pai não quer comprar. Falei: cara, seu pai está sem dinheiro, cara, se liga. Ele não está nada. Ele tem. Falei: ele não tem, cara. Ele tem sim, tio. Falei: Samuel, você sabe quanto que é para um pai de família trabalhar 30 dias, ganhar um salário para manter uma casa igual a sua, cara? 3 filhos, uma esposa e todas as contas do lar? Dele: eu não sei. Falei: você não sabe mesmo, você não trabalha. Querido, quem não entende, irmão, de cruz, da morte de cruz e do sangue que foi derramado em favor de mim e de você, sempre vai ser crítico dela. Quem não entende que isso custou algo, custou uma vida, custou sangue para eu e você receber essa presença, nunca vamos entender. A gente não compreende, a gente sempre vai murmurar. Cara, quanto que custa um saco de prego, irmão? Eu já falei isso uma vez. R$20, R$25 um saco de prego. Quanto custou os pregos que foram colocados na mão de Cristo? Não tem valor. Custou a mim, e custou a você, e custou a toda a humanidade. Não tem valor, não tem preço. Não fomos comprados com ouro, com prata, foi com o seu precioso sangue. E por que tudo isso aconteceu? João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Querido, um dos significados disso aqui, que tornou-se carne e viveu entre nós, é tabernaculou. Antigamente, o tabernáculo, Deus descia até o tabernáculo para falar com o povo. Mas aqui a Bíblia está dizendo que veio o Senhor Jesus e habitou no meio do seu povo. Mas em Hebreus capítulo 3, aqui muda toda a história. Deus descia para falar com o tabernáculo, Jesus andou no meio do povo. Mas Hebreus capítulo 3, para a gente encerrar, verso 6: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Deus ia até o tabernáculo para falar com o povo, Jesus andou no meio do povo, e agora Hebreus diz que esse Cristo mora dentro de mim e de você. Agora, querido, dê o valor para aquilo que você carrega do Senhor. Você não carrega qualquer coisa, irmão. Você carrega o próprio Cristo dentro de você. Você carrega a presença dentro de você. Você carrega vinho novo dentro de você. Você carrega poder dentro de você. Você carrega glória dentro de você. Você carrega um tempo novo de vida, de esperança para as pessoas que se relacionar com você. Então, por favor, não ande de qualquer maneira. Não trate a sua vida de qualquer maneira. Não sirva de qualquer maneira. Não se envolva de qualquer maneira. Porque nós carregamos o Cristo, que a Bíblia diz lá em Colossenses 3, que é a esperança da glória para as pessoas. É a esperança da glória para o povo. Nós hoje temos a mente de Cristo, o caráter de Cristo, o conhecimento de Cristo. Tudo que o povo precisava de Cristo precisava de Deus, estava em Cristo. E tudo que as pessoas precisam de Cristo hoje está em mim, está em você. É só a gente liberar. Dandu que um dia disse: o reino de Deus hoje não desce, o reino de Deus agora sai de dentro de nós. Um dia falaram: ô discípulo, Jesus, onde está o seu reino? Vocês não vê? Não, porque agora está dentro de vós. Tudo que eu e você precisamos, irmão, não está aqui fora. Tudo que eu e você precisamos está aqui dentro. Foi nos dado o anseio pela eternidade. Foi nos derramado a presença, o poder de Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus. Então você não precisa buscar nada fora de Cristo. Buscar fora de Cristo é pecado. Pecado é errar o alvo. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos. E agora as coisas já passadas já não servem mais. Prossigamos agora para o alvo, que ainda continua sendo Cristo Jesus. Aleluia! Fique de pé comigo, irmão. Eu quero fazer um convite para você. Convite ousado. Se você se encontra numa dessas condições: Xandão, eu não estou queimando, não estou fluindo, estou meio desanimado, estou meio triste. Quero convidar você a vir aqui à frente. Quero convidar você para vir aqui para a gente orar por você. Xandão, eu estou grato por tudo. Vem aqui à frente também, ajoelha aqui. Xandão, a minha vida está excelente.
vem até a frente aqui também, ajoelha aqui também, porque tudo começou no relacionamento, Anderson, e tudo vai continuar no relacionamento e acabará na intimidade. Tudo começou numa conversa de Deus, Jesus e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e tudo vai acabar no casamento da noiva com o Cordeiro. Aleluia.